Era uma madrugada silenciosa quando Marlene entrou em trabalho de parto. A casa simples de madeira estava iluminada apenas pela chama bruxuleante de um lampião. Sua mãe e uma parteira experiente ajudavam-na, enquanto Antônio, seu marido, aguardava, nervoso do lado de fora do quarto. Lá dentro, os gemidos de Marlene se misturavam ao barulho do vento que soprava forte lá fora. No meio de toda essa agonia, ninguém percebeu que o pequeno João, de apenas 2 anos, havia sido deixado sob os cuidados da vizinha. A vizinha, Dona Lourdes, era uma senhora já de idade, cuidadosa, mas naquela noite o cansaço a venceu. O menino inquieto escapou pela porta entreaberta enquanto ela cochilava. João era curioso, como toda criança, e os barulhos vindos do lado de fora o atraíram. Descalço e vestindo apenas um pijama surrado, ele caminhou sem rumo, sumindo, na escuridão da noite. Naquela mesma hora, Marlene deu à luz um menino saudável. O alívio e a felicidade momentânea inundaram o quarto. Antônio segurou o filho nos braços e sentiu uma alegria imensa, mas a felicidade durou pouco. Ao notarem a ausência de João, o pânico se instaurou na casa. Todos começaram a procurá-lo, chamando seu nome pela vila, mas o silêncio era a única resposta que obtinham. A madrugada fria se tornava ainda mais angustiante com o sumiço do pequeno João. Marlene, mesmo debilitada pelo parto, quis se levantar e sair à procura do filho, mas foi impedida por sua mãe. Antônio reuniu os vizinhos e todos partiram em busca do menino, gritando seu nome e iluminando os becos escuros com lamparinas. Dona Lourdes, tomada pelo desespero, tentava explicar o que havia acontecido, mas sua voz embargada mal conseguia formar frases completas. O peso da culpa era esmagador. Antônio sentia um nó na garganta, a mistura de raiva, angústia e medo fazia seu coração bater descompassado. Ele não queria culpar ninguém, mas como seu filho pôde simplesmente desaparecer? A busca durou horas. O tempo parecia arrastar-se, cada minuto aumentando a incerteza, até que um grito rompeu a escuridão. "Aqui! Eu encontrei alguma coisa!" Todos correram em direção à voz e se depararam com uma cena que jamais esqueceriam. O pequeno corpo de João boiava imóvel no açude da vila. O silêncio era ensurdecedor. Ninguém ousava dizer uma palavra. Antônio correu até o açude e retirou o filho da água com as mãos trêmulas. O corpo pequeno e frio não dava sinais de vida. Ele o segurou contra o peito, balançando-o levemente, como se ainda houvesse uma chance, como se a qualquer momento João fosse abrir os olhos e chamá-lo de papai. Marlene ouviu o choro de desespero do marido e compreendeu, antes mesmo de ver, que seu filho estava morto. Ignorando sua fraqueza, ela se levantou e correu para fora, vendo Antônio ajoelhado segurando João nos braços. Seu grito de dor rasgou a madrugada. Era um som que ninguém jamais esqueceria. A vila inteira se reuniu ao redor da família. Alguns choravam, outros apenas olhavam, incapazes de dizer qualquer coisa. A culpa consumia Dona Lourdes, que se afastou em prantos. Marlene pegou João nos braços, ignorando a dor do próprio corpo. Meu menino!" E repetia entre soluços, enquanto embalava o filho como se ele ainda pudesse sentir seu carinho. Não houve palavras capazes de consolar aquela mãe. O tempo parecia ter parado, congelado naquele instante de luto profundo. E o pior ainda estava por vir. O momento de dizer adeus, a vila inteira parecia estar em silêncio. Apenas o som abafado do choro de Marlene preenchia o ar pesado. Ela segurava o corpo inerte de João, embalando-o como se ainda fosse possível protegê-lo. Antônio, ao lado, estava sem reação. Seus olhos estavam vermelhos, sua respiração entrecortada. Ele queria dizer algo, mas que palavras poderiam aliviar uma dor como aquela? A vizinha, tomada pela culpa, tremia.
Eu só me distraí por um instante, repetia em um sussurro quase inaudível. Ninguém a culpava em voz alta, mas o olhar de Marlene queimava como fogo. Antônio fechou os punhos. Ele queria gritar, queria culpar alguém, queria voltar no tempo, mas o tempo não voltava. A única coisa que restava era a realidade cruel daquele momento. O padre da vila chegou, oferecendo conforto espiritual, mas Marlene sequer conseguia ouvir suas palavras. Seu corpo tremia, seu coração estava em pedaços. Por quê? Murmurava repetidamente. Por que, meu filho? Mas não havia resposta. Não havia lógica. Apenas um vazio. O pequeno caixão foi feito às pressas. Os carpinteiros da vila trabalharam, em silêncio, cada martelada soando como um golpe no peito de Marlene e Antônio. Quando ficou pronto, foi colocado no centro da casa, sobre uma mesa. João estava ali, vestindo a melhor roupa que possuía, parecendo apenas dormir. Mas não havia calor em seu pequeno corpo, não havia respiração. Os vizinhos se reuniram, trazendo palavras de consolo, mas ninguém ousava chegar muito perto de Marlene. Ela estava em choque. Não aceitava que aquilo era real. Cada pessoa que entrava na casa olhava para o rostinho de João e baixava a cabeça, derramando lágrimas silenciosas. Até as crianças da vila, normalmente barulhentas, estavam caladas. Quando chegou o momento do enterro, Marlene teve que ser amparada. Seu corpo ainda estava fraco do parto, mas a dor da alma era maior que qualquer cansaço físico. Antônio carregava o pequeno caixão com mãos trêmulas. Seus pés pareciam pesar toneladas. Cada passo até o cemitério era um golpe a mais em seu coração. A terra foi jogada sobre o caixão. O som era insuportável. Cada punhado de terra era como uma despedida definitiva. Marlene mal caiu de joelhos, chorando sem controle. "Filho, meu filho", repetia sua voz se esvaindo no vento. O padre fez sua última prece. Marlene mal, nenhuma oração era suficiente para preencher o vazio que João deixava. Os dias seguintes foram um borrão. Marlene mal conseguia se alimentar. Seu olhar estava perdido, sem brilho. O bebê recém-nascido, ainda sem nome, chorava faminto, mas Marlene parecia incapaz de reagir. Foi Antônio quem, com mãos trêmulas, segurou o filho e começou a alimentá-lo como podia. "Ele precisa de você", disse. Marlene mal não respondia. Foi apenas dias depois, quando ouviu o choro do bebê em desespero, que algo dentro dela despertou. Levantou-se, fraca, e pegou o filho nos braços. "Eu ainda tenho você", sussurrou. E, naquele instante, percebeu que, apesar da dor, precisava continuar. Deu ao menino o nome de João, em homenagem ao irmão perdido. Não era uma substituição. Nada nunca substituiria seu primogênito. Mas era uma maneira de manter viva a lembrança do filho que nunca teria a chance de crescer. Minha história começa antes mesmo de eu entender o que era o mundo. Antes mesmo de eu dar meu primeiro suspiro, a sombra da tragédia já pairava sobre mim. Meu nome é João, e nasci no mesmo dia em que meu irmão morreu. Um menino de apenas 2 anos, levado pelas águas de um açude, enquanto minha mãe, Marlene, dava a luz a mim. Cresci ouvindo sobre esse dia como se fosse uma maldição, que carregava no peito. Minha mãe teve outros filhos depois de mim. Meninos e meninas que ela abraçava, sorria e acariciava sem hesitação. Mas comigo sempre houve um olhar diferente, uma distância invisível que me separava do resto da família. Eu não compreendia o motivo, até que, ainda criança, comecei a entender os sussurros, as conversas abafadas, os olhares carregados de tristeza e ressentimento. Se não fosse ele, eu não deveria ter nascido naquele dia. Eu não deveria ter vindo ao mundo enquanto meu irmão ia embora. Era isso que minha mãe pensava? Eu nunca soube com certeza, mas sentia, no fundo do meu peito, na frieza dos abraços, no tom de voz seco e nas pequenas diferenças de tratamento.
Meus irmãos podiam errar, eu não. Meus irmãos recebiam carinho, eu não. Quando completei 9 anos, minha vida tomou um rumo inesperado. Minha mãe decidiu que eu deveria morar com minha avó em outra cidade, sem explicação, sem lágrimas, sem despedidas emocionadas. Apenas fui enviado. Meu coração de menino se partiu, porque tudo o que eu queria era estar perto dos meus irmãos. Mas aprendi a engolir minha dor em silêncio. Aos 12 anos, outra decisão foi tomada por mim. Fui enviado para um seminário. Contra a minha vontade, arrancado da casa da minha avó e colocado em um lugar onde deveria aprender a servir a Deus. Mas como eu poderia servir a Deus se meu coração estava cheio de perguntas sem respostas? Eu queria estar com minha família, queria sentir que pertencia a algum lugar. Mas, novamente, minha vontade não importava. Passei anos no seminário. Cresci ouvindo sermões sobre amor e perdão. Mas dentro de mim, o vazio só aumentava. Aos 18 anos, saí. Tentei mais uma vez voltar para minha família, mas percebi que nunca seria tratado como os outros. Era como se ainda carregasse uma culpa invisível, um pecado que nunca cometi, mas pelo qual pagava diariamente. Não suportei tanta indiferença. Um dia resolvi ir para São Paulo tentar a vida. Mas uma vez ninguém me impediu, não faziam questão que eu ficasse junto à família. Para meus pais foi um alívio. Aos 24 anos, me casei. Construí minha própria família, tentando encontrar no amor de minha esposa e nos filhos que teríamos o afeto que nunca tive em casa. Mas mesmo depois de décadas, mesmo aos 75 anos, essa dor nunca me abandonou completamente. Meus pais partiram, mas o sentimento continua. A rejeição de uma mãe marca uma alma de forma que o tempo não apaga. Meu desejo nunca foi substituir meu irmão, nunca foi ser o motivo de sua morte. Só queria ter sido amado como qualquer criança merece ser.